Muzan Kibutsuji é a criatura que se denomina como o Rei dos Onis, ou o Rei dos Demônios de Demon Slayer, um ser perverso que assombra o mundo dos homens por pelo menos um milênio. A Demon Corp, ou a chamada Organização de Caçadores de Onis, se tornou o principal obstáculo nos planos do Rei dos Onis, e foi através dessa guerra que entendemos um pouco mais sobre a sua história, seu passado e principalmente sobre seus poderes. No vídeo de hoje, iremos falar um pouco mais sobre o poder de Muzan, suas transformações e responder algumas perguntas importantes, como, afinal, por que Muzan vive disfarçado na sociedade? A menininha da cidade realmente era filha do Muzan? Por que será que o Rei dos Onis se transformou em uma ergueu gasosa lá no Castelo Infinito? Quais são os poderes e habilidades de Kibutsuji? E por fim, qual é a real extensão do poder de Muzan? Vamos entender tudo isso agora, mas antes de tudo, eu quero te convidar para entrar lá no meu servidor Discord, pra gente poder trocar uma ideia sobre animes e mangás juntos. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e ainda vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Brincos parecidos com cartas de Hanafuda. Entenderam? A história de Muzan Kibutsuji é nos contada durante o capítulo 127 do mangá de Demon Slayer. Na Era Heian, um garoto chamado Muzan Kibutsuji estava extremamente doente, e todos os médicos que foram diagnosticá-lo disseram que Muzan não passaria de seus 20 anos devido à gravidade de sua doença. Até que um dia, um bom médico foi visitar Muzan, um médico que Muzan ainda não conhecia, e esse doutor apresentou a ele um tratamento diferente dos normais. E esse tratamento, de acordo com o médico, poderia salvar a vida de Muzan. O médico chegou até mesmo a iniciar o tratamento com aquele que se tornaria o Rei dos Onis, mas após um pequeno período, o Kibutsuji não percebeu nenhum avanço em seu estado, e com isso, Muzan tomou a atitude de matar o médico, devido à sua frustração com o tratamento. Porém, após matar o médico, Muzan percebeu que o seu tratamento realmente estava tendo efeitos, e agora ele possuía um corpo forte e não precisaria mais ficar deitado em sua cama. Porém, o tratamento gerou dois problemas para Muzan. O primeiro deles era que Muzan sentia fome pela carne humana, então para resolver isso, Muzan passou a atacar as pessoas. E o segundo problema era em relação ao sol. Muzan agora não poderia mais ficar exposto à luz solar. Caso ficasse, seu corpo seria consumido pela luz, levando sua vida ao fim. E por causa disso, Muzan Kibutsuji passou a estudar muito para alcançar o corpo perfeito, sem a ajuda do médico que ele havia matado. Então Muzan estudou o remédio que foi usado em seu corpo, e foi aqui que pela primeira vez na história, o composto chamado Lírio da Aranha Azul foi citado na história, que é justamente o composto que se tornou o principal objetivo do Rei dos Onis. Para ele, o Lírio da Aranha Azul seria a única coisa que lhe permitiria a vida eterna. Eu quero que se curvem. Muitas pessoas se perguntam por que de Muzan viver entre os humanos, como vimos durante o episódio 8 do anime na primeira temporada. Afinal, por que o Rei dos Onis, um ser tão poderoso, se submeteria a viver em meio a seres que ele considerava inferiores? Muitas pessoas acreditam que Muzan passou a se disfarçar como humano para fugir da Demon Corp e da perseguição do caçador Yorishi Tsugikuni, mas não é por causa de Yorishi que Muzan vive entre os humanos. Essa estratégia do Muzan de se infiltrar na sociedade possui uma ótima explicação. Muzan Kibutsuji vive entre os humanos desde que iniciou a sua busca pelo Lírio da Aranha Azul, já que ele acreditava que se a planta realmente não existisse durante a noite, ela deveria existir durante o dia, onde naturalmente ele jamais poderia procurar por ela. E para vencer essa barreira, que no caso é a luz solar, Muzan se infiltrou nos altos escalões políticos e sociais da humanidade, e também criava esconderijos discretos para suas pesquisas. Em cada uma de suas transformações, ele possuía um objetivo claro. As formas que ele demonstrou durante a obra foram as seguintes: forma de criança. Muzan Kibutsuji toma a forma de uma criança, como vimos principalmente depois do arco do Trem Infinito, porque ele acredita que nessa forma é a forma ideal para ele achar um local seguro onde ele poderia estudar o Lírio da Aranha Azul sem chamar muita atenção de humanos, caçadores ou da própria Demon Corp. Forma E-Girl.
Muzan estava na forma de mulher quando encontrou as luas inferiores no Castelo Infinito, e a resposta para isso é bem lógica, é que naquela forma ali, Muzan poderia se mexer livremente para procurar o lírio da Aranha Azul, e também seduzir alguns humanos para talvez convencer eles a procurarem pela planta durante o dia no lugar do Muzan. Então ele meio que manipulava as pessoas, principalmente homens, seduzindo eles e os convencendo a procurar pelo lírio da Aranha Azul. Não tem como dizer que o Muzan não era inteligente, eu achei uma ótima estratégia. Muzan, pai de família, e seu disfarce como humano, Muzan tinha uma esposa e uma filha. Muzan procurava o lírio da Aranha Azul nesse formato por meios financeiros, ganhando acesso a pessoas e locais que normalmente pessoas normais não chegariam. Uma boa curiosidade em relação a essas transformações é que Muzan Kibutsuji também já matou pessoas ricas e tomou a aparência delas, justamente para conseguir mais informações de forma privilegiada. Depois que conseguiu o que desejava, Muzan largava no lugar da pessoa que foi morta um fantoche feito de sua própria carne, ainda com a aparência da pessoa morta, continuando assim com a posição que ele havia tomado. Em resumo, o Rei dos Onis era uma pessoa muito influente, tanto na parte demoníaca como na parte humana. Habilidades demonstradas. Muzan Kibutsuji demonstrou 2 Kekijutsus durante a obra. O primeiro deles foi nos mostrado no capítulo 139 do mangá, quando ele foi encurralado por Tamayo e Gyomei, onde usou uma técnica de sangue demoníaca para criar um tipo de ataque que envolvia algo com arames sarpados. E o último Kekijutsu foi a Onda de Choque, utilizada como uma última linha de defesa por Muzan Kibutsuji. Esse ataque foi forte o bastante para incapacitar boa parte dos Hashiras de uma única vez, e até mesmo ferir quem estava conectado à batalha de forma indireta, como foi o caso de Kiryu Buyashiki. Muzan se demonstrou capaz de modificar seu corpo como bem entendesse. Ele poderia criar uma forma ideal para as batalhas, como quando modificou seu corpo para matar e comer caçadores ao mesmo tempo, modificar a própria aparência como citado na parte dos disfarces, criar extensões de seu corpo que poderiam ser usadas como armas, como ele fez durante o Castelo Infinito para atacar os Hashiras, e por fim, modificar os próprios órgãos internos, como vimos nele durante a sua fisiologia, que incluía 5 cérebros e 7 corações. Muzan possui em seu sangue a capacidade de criar outros Onis. Ele é o único dos Onis que possuem essa capacidade. O sangue de Muzan é o sangue exclusivo do Rei dos Onis, e somente com esse sangue, Onis podem ser criados. Muzan também demonstrou principalmente seu duelo com Yorishi Tsugikuni, que poderia a qualquer momento explodir o seu corpo em milhares de partes, para poder fugir de seu adversário em uma situação de perigo. Coitado de você. Deixa eu te salvar desse seu sofrimento. Agora, vamos falar do quão poderoso é Muzan Kibutsuji em sua real essência. Muitas pessoas acreditam que o Muzan que enfrentou os Demon Slayers da Era Taisho era bem mais forte que o Muzan que enfrentou Yorishi durante a Era Sengoku, mas isso aqui é uma grande mentira. O Muzan era um Oni diferente de todos os outros, e apesar de sentir a necessidade de comer humanos, Muzan não evoluía após se alimentar, mesmo que seu alimento fosse uma arete. Segue a lógica que foi imposta pela obra. Os Onis evoluem porque o sangue de Muzan que está em seu corpo precisa ser nutrido de alguma forma, e para que ele aumente em quantidade e possa aumentar ainda mais o poder do Oni, os Onis sentem a necessidade de nutrir o sangue através da caça de humanos. Já no caso de Muzan, seu sangue é 100% sangue do próprio Muzan, então mesmo nutrindo seu sangue, nunca ele vai aumentar a quantidade ou evoluir o próprio sangue. Ou seja, Muzan Kibutsuji é um Oni que desde sua criação sempre esteve em seu auge. Então tudo que vimos de Muzan durante seu duelo com Yorishi durante a batalha final é tudo que ele poderia demonstrar para nós leitores de Demon Slayer. Então com tudo isso, podemos classificar o nível de ameaça de Muzan como ameaça cidade. Ou seja, o máximo que Muzan Kibutsuji pode destruir sozinho são pequenas cidades. Ele não consegue destruir um país, um continente ou o mundo inteiro somente com sua força. Assim como vemos em outras obras com monstros de níveis de ameaça gigantescos, como o rank nacional, continental, mundial ou até mesmo universal. O Muzan é rank cidade. Comparado às outras obras, os níveis de poder de Demon Slayer são bem baixos. 見つけて始末してくれ。お前にしか頼めない。
Quando terminamos de ler Kimetsu, olhamos para cima e fazemos a seguinte pergunta: será que é possível outro demônio igual ao Muzan aparecer por causa da existência do lírio da Aranha Azul? Afinal, se já aconteceu uma vez no passado, por que não acontecer de novo no futuro? Essa é uma dúvida muito frequente entre os fãs de Kimetsu no Yaiba, e para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Hoje, iremos descobrir se é possível ou não surgir um segundo demônio igual a Muzan no universo de Demon Slayer. Muzan agora não poderia mais ficar exposto à luz solar. Caso ficasse, seu corpo simplesmente iria se esfarelar e sua vida iria embora. E esse aqui foi o principal problema de Muzan durante a sua vida. Para tentar alcançar o corpo perfeito, sem a ajuda do médico que ele havia matado, Muzan estudou o remédio que foi usado em seu corpo, e foi aqui que, na primeira vez na história, um composto chamado Lírio da Aranha Azul foi citado. Esse lírio era desconhecido pela humanidade, e ele era a base do remédio que transformou Muzan em um Oni. Mas apesar de todos os esforços de Muzan Kibutsuji, ele nunca foi capaz de se encontrar com o Lírio da Aranha Azul. Ok, entendemos que Muzan Kibutsuji nunca se encontrou com o lírio, mas afinal, onde estava o Lírio da Aranha Azul? Pessoal, existe uma cena que passou bem diante dos nossos olhos, mas que ninguém percebeu, ou pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre. Durante a luta do Tanjiro com o Rui, temos a imagem do Lírio da Aranha Azul nas lembranças do Tanjiro, ou seja, Tanjiro Kamado já havia se encontrado com aquela planta durante sua vida. Sim, Tanjiro fez em poucos anos de idade o que Muzan não fez em 1000 anos. A explicação para isso chegou no segundo fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba. Kei Kamado, a mãe de Tanjiro, sabia exatamente onde floresciam os lírios da Aranha Azul e mostrou a seu filho quando ele ainda era uma criança. E como os lírios não floresciam o ano inteiro, Tanjiro foi o único de seus irmãos que teve contato com essa planta. O encontro do Tanjiro com o lírio só foi possível porque alguém sabia exatamente onde estava a planta e em qual época elas nasciam. Que no caso, essa pessoa era Kei. E só por curiosidade, esse lugar onde o lírio nascia também era o lugar onde Yorishi enterrou sua esposa Uta. Durante o capítulo 205 do mangá, é nos explicado mais sobre o lírio da Aranha Azul através de Aoba Hashibira, o bisneto de Inozuki Yaoi. É dito que o lírio da Aranha Azul é uma planta que, se estiver em condições favoráveis, ou melhor, extremamente favoráveis, ela floresce 3 vezes ao ano e por um período extremamente curto de tempo, cerca de 30 minutos a 1 hora somente em frente à luz solar. E essa é a principal explicação do porquê Muzan Kibutsuji nunca havia se encontrado com esse lírio. Ele somente nascia em frente à luz solar e por um curto período de tempo, e somente em raras oportunidades, o que tornava impossível o encontro desse lírio com o rei dos Onis. Até mesmo o humano normal teria algumas dificuldades em se encontrar com o lírio da Aranha Azul, já que depois que passasse os 30 minutos a 1 hora em frente ao sol, o lírio da Aranha Azul simplesmente fechava e tomava a aparência de uma erva daninha, se misturando novamente ao ambiente até a sua própria morte. Ok, nesse momento aqui do vídeo, vocês já entenderam como Muzan foi criado e como o lírio da Aranha Azul funciona. Então quais são as chances de existir um novo Muzan? Galera, quando Muzan surgiu, existia alguém que possuía conhecimento sobre a planta, e esse alguém era um médico. Depois da morte do médico, a planta só foi descoberta novamente mais de 1 milênio após essa transformação de Muzan em um Oni. E mesmo assim, a pessoa que redescobriu o lírio, no caso Aoba Hashibira, não conseguiu manter a planta viva por muito tempo, perdendo assim todas as amostras do lírio que foram colhidas pela humanidade. As sementes do lírio da Aranha Azul também não eram possíveis de serem plantadas, e os lírios que sobraram na montanha murcharam depois que as flores ao redor foram colhidas. Em teoria, o Aoba Hashibira eliminou por completo a chance da existência de um novo rei dos Onis quando perdeu essa amostra do lírio da Aranha Azul. Existem chances de que nunca mais o lírio da Aranha Azul fosse descoberto novamente pela humanidade, já que é necessário uma série de fatores que levem ao encontro de alguém com essa planta, fatores tão específicos que é possível considerar o lírio da Aranha Azul como um lírio completamente extinto da história da humanidade. Mas aí agora você deve estar pensando, mas se por um acaso, supostamente, alguém acabar achando sem querer o lírio da Aranha Azul, teria chances de o Muzan 2 aparecer novamente? E agora, para responder isso, eu vou te fazer outra pergunta. Qual é a chance de outra pessoa possuir a mesma doença que Muzan? Só lembrando que a doença que ele tinha era uma doença incrivelmente rara e desconhecida pela própria medicina. São dois fatores que naturalmente nunca mais aconteceriam novamente.
Por isso, a chance de um novo Muzan aparecer é simplesmente, de acordo com o fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, 0. Pessoal, a pergunta o que aconteceu com os demônios depois da morte de Muzan Kibutsuji é uma das maiores perguntas da comunidade de Demon Slayer e chegou até mesmo a se tornar um dos grandes mistérios da obra. Mas hoje e agora eu vou te mostrar a resposta e te dizer a verdade sobre essa grande questão. Acredite ou não, eu sei o que aconteceu com os demônios depois da morte de Muzan. Quando o Castelo Infinito é iniciado, Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra, em discussão com Michiro Tokito, o Pilar da Neva, diz a seguinte frase: parece que eles, os demônios, foram projetados para terem a força de uma lua inferior. Nesse mesmo capítulo, vemos Obanai, Tanjiro, Gyutomioka, Sanemi e Inozuki Hashibira matando diversos demônios com extrema facilidade, mostrando que além dos pilares, Genya, Tanjiro, Zenitsu, Inozuki e Kanao, esses caçadores já estavam pelo menos no rank Kinoi, já que já estavam se livrando de luas inferiores com extrema facilidade. Foram tantos demônios eliminados nesses pequenos confrontos que Muzan Kibutsuji, quando despertou no capítulo 180, disse a seguinte frase: perdi a maioria dos meus subordinados, e ele com certeza não estava se referindo apenas às luas superiores. E agora voltamos para o capítulo 52, onde temos uma frase muito importante do próprio Muzan para entendermos o que está se passando no Castelo Infinito. Durante esse capítulo do mangá, que foi adaptado no fim da primeira temporada do anime, Muzan mata todas as luas inferiores, deixando apenas o Eimo, a lua inferior 1, viva. Ao deixar essa lua viva, Muzan resolve dar a ela mais de seu sangue para deixá-la mais forte, e soltou a seguinte frase enquanto fazia isso: você pode ser incapaz de suportar a quantidade de sangue e acabar morrendo. Ou seja, até mesmo os Onis podem morrer envenenados pelo sangue do Muzan se não aguentarem a quantidade recebida. E agora voltamos para o Castelo Infinito. Lá tinha muitos demônios com o rank de luas inferiores. Isso significa que Muzan juntou todos os Onis existentes e foi formando o exército com a intenção de fazer todos terem um poder determinado de força, fazendo assim os Onis mais fracos com baixo potencial de crescimento apenas morrerem por sucumbirem ao sangue do Muzan. Resumindo tudo, todos os Onis existentes estavam dentro do Castelo Infinito e os que não estavam já haviam morrido. Do meu sangue. Mas é possível que você não seja capaz de aguentar esse volume e morra. Agora você deve estar se perguntando mais uma coisa. Tudo bem, os Onis realmente estavam todos no Castelo Infinito, mas como nenhum deles saiu vivo? Para responder essa pergunta, temos que entender o nível de poder dos caçadores de Onis. Já sabemos que tínhamos 7 caçadores no rank Pilar: Sanemi, Tokito, Mitsuri, Obanai, Shinobu, Tomioka e Gyomei, e mais 5 caçadores de rank Kinoi, ou supostos candidatos ao rank de Pilar: Genya, Inozuki, Zenitsu, Kanao e Tanjiro. Isso vocês sabem porque eu falei no começo do vídeo, mas e os outros? Novamente, no capítulo 180, vemos que existiam vários esquadrões de caçadores. Sabe aqueles figurantes que não podiam usar respirações concentradas? Então, eles mesmos. Mas aqui temos algo bem interessante. O primeiro esquadrão, ou seja, o que estava mais avançado, conseguiu chegar praticamente inteiro sem nenhuma baixa até o local onde estava Muzan. Isso significa que o nível deles estava tão alto ao ponto de juntos eles conseguirem eliminar luas inferiores sem a necessidade de apelar para um pilar, bem diferente do que vimos no Mount Natagumo, não é mesmo? Essa evolução dos caçadores aconteceu bastante devido ao treinamento pilar que os Hashiras organizaram para fortalecer a organização para a guerra contra o Muzan, e foi um sucesso tremendo. Até mesmo o Murata, que muitas pessoas subestimam, conseguiu lutar durante o castelo com a ajuda de outros 2 caçadores com demônios, enquanto Yoshiro dava os primeiros socorros ao Zenitsu. Acho que esse feito dele conseguir lutar com esses demônios de nível inferior é um feito gigantesco, levando em consideração o Murata que conhecemos no Mount Natagumo. E esse Murata também é o mesmo que chegou no final do treinamento pilar junto a Tanjiro, Inozuki, Zenitsu e Genya para treinar com Gyomei Himejima. Murata? Vai na frente, pode deixar que eu cuido desses caras!
Quando chegamos no momento em que o Castelo Infinito é destruído pelo Muzan e temos o início da batalha final, temos várias situações interessantes. O Muzan nem por um segundo utilizou outros Onis nesse combate. Na verdade, ele nem mesmo cogitou essa ideia, e isso com certeza não foi por causa de ego ou orgulho. O Muzan é uma criatura que sempre vai privilegiar a sua própria sobrevivência. Se ele tivesse qualquer outro Oni que pudesse ajudar naquela situação, ele jamais hesitaria em jogar esse demônio em cima de um caçador ou de um Kakushi. Levando em consideração tudo que eu falei anteriormente, podemos concluir que boa parte dos Onis não conseguiram chegar no nível de Lu inferior e acabaram sucumbindo e morrendo para o sangue do Rei dos Demônios, e o resto que conseguiu alcançar esse nível de Lu inferior foram todos mortos pelos caçadores dentro do Castelo Infinito. No momento em que o Castelo Infinito cedeu, praticamente restava apenas o Muzan vivo pelo lado dos Onis. Isso fica mais que confirmado quando chegamos no capítulo 204. Nesse capítulo, é afirmado para a gente pelo Tanjiro que depois que Muzan foi derrotado, o mundo estava livre dos Onis. Isso 3 meses, somente 3 meses depois da batalha final. Considerando que Gil e Sanemi também ficaram muito feridos e não conseguiriam caçar Onis tão cedo, parece que realmente Muzan foi o último Oni a ser morto na obra. Os únicos Onis que restaram após ele foram Yushiro e o seu gato, que obviamente não estavam sob a tutela da maldição do Muzan. Quando assistimos Kimetsu no Yaiba, temos a seguinte afirmação de Sankoji Orokudaki: nesse mundo, existe apenas um demônio no qual o sangue pode transformar humanos em demônios. Esse Oni se chama Muzan Kibutsuji. Porém, com o passar da obra, vimos Kokushibo, Doma e Tamayo transformando pessoas em Onis, além do Gyutaro e do Akaza, que também fizeram propostas desse gênero para caçadores. Então, qual é a resposta correta? Somente Muzan pode criar demônios? Ou outros Onis também podem? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal, então resolvi fazer esse vídeo para respondê-la. Então agora, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Ao usar o termo pessoa para alguém que se tornou um Oni e ainda está tentando salvar. Como alguém é transformado em um Oni? Para um humano virar um Oni, primeiro ele precisa receber uma certa quantidade do sangue do Muzan, e essa quantidade não pode ser maior do que a capacidade física da pessoa que está recebendo. Caso contrário, ao invés de virar um Oni, a pessoa vai acabar morrendo envenenada pelo sangue. Podemos ver essa situação quando Muzan mata uma pessoa durante o capítulo 14 do mangá, que ele vai lá, coloca muito sangue dele nessa pessoa e a pessoa simplesmente morre envenenada. O que acha que vai acontecer se eu continuar a lhe oferecer o meu sangue? Luas Superiores e Tamayo, eles transformaram pessoas em Onis. Bom, agora eu vou explicar. A Tamayo explicou pro Tanjiro que o Yushiro foi o único Oni que ela conseguiu fazer durante mais de 4 séculos, mostrando que realmente não é algo tão simples como parece. Já o Kokushibo, a Lua Superior 1, e o Doma, a Lua Superior 2, foram os responsáveis pela unificação do Kaigaku, um usuário da respiração do trovão, e da Daki e o Gyutaro, os 2 irmãos que estavam próximos da morte. Ah, você vai me fazer repetir. Suma daqui. Quais Onis podem fazer isso? Bom, agora que vocês entenderam quais Onis já fizeram e como funciona o processo de unificação, vamos falar agora o porquê de alguns Onis fazerem isso com facilidade, como o Kokushibo, e outros não terem tanta facilidade assim, como a Tamayo. O que vai definir o potencial do Oni em transformar um humano em um demônio é a quantidade de sangue do Muzan que o Oni tem em seu corpo. Tamayo não era uma lua superior, então a concentração do sangue de Muzan em seu corpo era extremamente baixa, o que dificultava em excesso o processo de concentração do sangue para ela conseguir fazer alguém virar um Oni. Já o Kokushibo, o Doma, o Gyutaro e o Akaza eram luas superiores, então a grande quantidade de sangue do Muzan que corria nas veias deles era o suficiente para eles transformarem até mesmo caçadores do nível Hashira em Onis. Resumindo tudo, qualquer Oni pode transformar um humano em um demônio, mas sempre vai depender
do quanto de sangue do Muzan esse Oni tem em seu corpo. Quanto menos sangue, mais fracos são os novos Onis e mais lento é o processo entre aspas de reprodução. Agora, algumas curiosidades sobre esse processo. 1. Se um Oni é criado a partir de um outro Oni que não está sob o domínio do Muzan, o Oni foi criado também sem ter esses laços com o Muzan, mas ele acaba criando laços com o Oni que o criou. 2. Existem pessoas que realmente possuem resistência ao sangue do Muzan. Kokushibo citou isso durante o capítulo 144 de Demon Slayer, mas nunca foi dito quem eram essas pessoas, se eram pessoas como Genya ou usuários do Sol. 3. Quanto mais forte for o humano que está sendo transformado em Oni, mais tempo ele demora para virar um demônio. Por exemplo, Mishikatsu Tsugikuni demorou 3 dias para se tornar Kokushibo, e o Kaigaku, que era um usuário de respirações normal, também demorou alguns dias para virar um Oni. E bom pessoal, é isso. Qualquer coisa pode perguntar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve aqui no canal. Vídeo novo todos os dias. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários #Oni, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. E no mais é isso, obrigado por ficar aqui até o final, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!